Rapaz, não tem nem muito tempo que eu havia feito um vídeo falando sobre um streamer brasileiro que mora no Japão. Ele tá ficando relativamente famoso aí, né? Já foi entrevistado pelo Flow, certo? Ele se chama Eduardo Camilato, vulgo Baca Gaidin, né? Enfim, cara, eu acompanho ele tem alguns meses, né? O cara tem uma certa dualidade que geralmente a gente não consegue ver em outro streamer, né, que seja um DKSEG, né? Se bem que, cara, eu sempre imaginei que DKSEG fosse descendente de japonês, né? Certo? Bom, eu confesso não ter pesquisado antes de fazer esse vídeo, né? Mas eu acho que DKSEG envolve pessoas que saem daqui para trabalhar lá, sendo ou não Yonces, né? Sendo ou não descendente. Ele havia falado no Flow que conseguiu ir pro Japão porque a namorada dele é descendente, certo? Mas, bom, eu acho que todo mundo sabe também essa altura do campeonato que é muito fácil, é um pouquinho mais fácil você obter visto de entrada, visto de alguma coisa, você permanecer no Japão sendo descendente do que sendo não descendente. Eu já havia lido, já havia visto algumas coisas. Eu sei que na prisão lá você só pode falar a língua nativa, você não pode falar uma língua estrangeira, certo? E do que eu havia também visto em diversos vídeos, quando o japonês ele vai se dirigir a você, né, independente de... Bom, eu acho que não dá pra falar isso aí com certeza, né, que o japonês ele vai se dirigir a você naturalmente falando japonês, mesmo se você for um negro, né? Né, isso aí não dá pra ter certeza, mas enfim, eu não quero ficar confuso agora, né, nesse assunto, porque eu tenho muita coisa pra falar. Aí o Baca Gaidin, ele faz parte de uma seleção de streamers que é brasileira e está no Japão, que sempre é abordada em um canal chamado Clipes do Japão, certo? Mas bom, eles não falam de tantos streamers assim. Eles colocam o Baca Gaidin lá como sendo um dos principais, né? Tá certo que eles não falaram isso aí oficialmente, mas pelo que eu havia entendido, tem muito mais vídeos de cortes dele do que dos demais streamers. E também colocam como principal, aparentemente nesse caso, né, a Prisa. A Prisa que aparentemente também é um pouco mais conhecida do que o Baca Gaidin, né? Só que o pessoal já havia falado que ele não curte muito o conteúdo dela, porque ao contrário do que acontece no conteúdo dele, ela arruma um jeito aí de querer constranger os locais, sabe? É tipo assim, cara, você tá em um estabelecimento, você tá em um restaurante, aí, porra, você faz live, né? Aí, só que quando alguém faz uma doação, um donate lá, surge um áudio constrangedor de alguém gritando, e geralmente é um áudio muito alto e que acaba evidentemente chamando a atenção de todo mundo. Isso pode ser engraçado para os brasileiros e tudo, mas se bem que eu acho que nem todo brasileiro curte, né, cara? Até porque nos próprios vídeos do Clipes do Japão, com os cortes da Prisa, né, já vi gente reclamando, certo? Isso aí, ok, genericamente falando pode ser engraçado, mas, cara, você entende muito bem o porquê do Baca Gaidin, que é um pouco mais reservado e tudo, inclusive isso aí da personalidade dele, é não gostar do conteúdo da Prisa. O pessoal tem uma mania que considera até natural de achar que, cara, o Clipes do Japão ele tá fazendo esses cortes aí dos vídeos dos streamers brasileiros no Japão, então eu quero que todos eles se juntem. Alguns já estiveram no mesmo vídeo, né, tipo o Baca Gaidin, tem uma lá chamada Sushi, que eu até achava que era mulata, mas não, cara, ela é descendente de árabe, né, porque ela tem o sobrenome, eu acho que é El Mazari, né, é árabe. Eles dois aí, tava uma que de vez em quando anda com Baca Gaidin chamada Julinha Toys, que é outra criatura interessante, cara. A Julinha Toys, apesar de ela se manifestar com indumentárias fofinhas, róseas e tudo, inclusive de fazer uma voz fofinha, né? Ela não é uma menina, cara. Ela tem mais de 35 anos e ela sempre é mal falada por conta do seu tratamento perante as pessoas que acompanham as lives dela. Ela trata o pessoal com grosseria, bane por qualquer coisa. Bom, isso aí foi o que o pessoal havia dito.
certo? Eu nem sabia que para entrar na Twitch, né, em uma live, você tinha que fazer alguma coisa lá. Pô, eu achava que você entrava no Twitter, na live do cara da Twitch, você já estaria com o chat à disposição. Mas não, cara, tem que fazer uma coisa lá, o qual eu não lembro de momento, certo? Aí o Clipes do Japão aborda essa galera. O Baka Gaidin, assim como a Julinha Toys, é uma personagem interessante. Porém, cara, tem uma coisa qual eu não curto muito em relação à influência que ele exerce na galera que o acompanha, né? E é uma galera não infanto-juvenil, mas juvenil. São jovens adultos, são adolescentes, certo? Por quê? Porque o Eduardo, ele é meio deprê, tem uma abordagem um pouco mais niilista. Inclusive ele havia escrito alguns livros, né? Ele não disponibilizou eles impressos, né? Foi pelo e-book. Eu acho que seria a maneira mais fácil de você ter o seu trabalho publicado, mas ainda assim, cara, eu acho que impresso é melhor, porque, pô, primeiramente, você tem o livro nas mãos, né? E, digamos assim, segundamente, né, porra, cara, no e-book, se você comparar com a divulgação, né, eu acho que seria bem menor do que se fosse impressa. Porque, pô, cara, eu escrever um livro aqui pelo e-book e lançar pelo e-book, cara, ok, isso aí eu posso fazer a qualquer hora. Agora, você procurar uma editora, né, e eu acho que, inclusive, se você conseguir ser aprovado por uma editora grande, tipo o quê? Companhia das Letras, Rocco, você lança o seu livro, você adquire um certo prestígio. Seria a mesma coisa de você ser um ator e o quê? Ser lançado pela Rede Globo. Por mais que a Rede Globo tenha os seus inúmeros defeitos, né? Você sendo o ator da casa, mesmo que se for um trabalho por obra, você vai ter um certo prestígio, cara, de qualquer forma, né? Aí tá, então ele, pelo que eu havia lido, ele fez uns 4 livros lá, todos eles com uma temática que remete um pouco à narrativa de anime, sacou? Se você pegar também todos esses streamers brasileiros que vão pro Japão, se você fizer uma seleção deles, o que é ao menos uns 100, né? Pega 100. Ao menos 90% deles estão lá por conta de alguma referência que tiveram em animes na sua vida. O cara acaba conhecendo a cultura japonesa através dos animes e dos mangás, aprende japonês e pronto, não vejo nenhum problema com isso. Não vejo nenhum problema com isso aí. Eu acho que só o Ricardo O'Hara, se você pegar desses caras que são exibidos lá no Clipes do Japão, foi na contramão disso aí, né, cara? Acho que só ele foi na contramão disso aí, porque, pô, pega o próprio Baka Gaidin, pega a Brisa, pega a Julinha Toys, pega a Sushi, pega lá uma chamada Jaque alguma coisa, tem outros lá. Cara, a maior parte deles tiveram referência de animes. Não, a maior parte não tiveram referência de animes, cara, nas suas vidas, antes de irem pro Japão. A Julinha Toys é de Manaus, certo? E ela fazia organização de evento de anime lá e tudo lá. Já fazia cosplay, mas o pessoal falava que os cosplays que ela fazia eram próprios dela, não eram o que mesmo interpretando uma personagem, né? Representando uma personagem, certo? E ela conseguiu ir pro Japão, cara. Ela conseguiu ir pro Japão e, ao contrário do que o pessoal fala, que ela é muito grossa nas suas lives, né? Com o Baka Gaidin ela é o contrário, né? É uma fofura, né? E tudo bom, cara. Muita gente havia conhecido ela pelo Baka Gaidin, né? Pelas participações, pelas collabs que ela fez com ele nas lives dele, né? Tá, vamos ver, Julinha Toys. Tá, Julinha Toys no brinco. Olha lá como vai, olha como vai. Não consegue, né? Tô impressionado e um pouco tenso. De primeira. Eu não sei nem por onde. Eu não sei onde estão meus lados. Eu quero pegar um coelho. Ah, agora você acha que tá fácil assim. Você acha que agora vai.
Enfim, então o mal pra mim do Bacagaidin é a visão niilista, derrotista que ele despeja nos seus vídeos. O pessoal até pode falar pra mim que, porra, cara, mas isso aí é só nos vídeos oficiais lançados por ele no YouTube. Nas lives da Twitch, né, ele é completamente diferente. Ele é um cara que faz piada, inclusive muita piada de cunho sexual. Também não vejo problema com isso. Eu acho que, inclusive, nesse sentido aí, é como se ele fosse o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, né? Quando ele fosse vestir o seu uniforme, né, de super-herói, aí para enfrentar um vilão lá, ele solta algumas piadas, mas isso aí seria para esconder o medo que ele sentia da batalha. Talvez poderia ser isso aí, cara, mas eu acho que não, né, cara? Até porque o Bacagaidin não é nenhum super-herói. Bom, eu acho que vocês conseguiram entender, né, que eu tentei passar. Certo? E isso que eu havia falado é ruim porque, pô, tem muita gente que é fã dele por se identificar com essa visão que ele tem, certo? Mas é tudo gente jovem, cara. Mesmo se fosse velho também, não seria tão aprovável assim, né, cara? E eu não tô falando que o cara deveria ser, vive intensamente, vamos ser felizes, não, cara. Não, até porque tem muita gente que não é deprê, não leva um modo de vida niilista e detesta essas pessoas completamente felizes, expansivas, blá blá. Tem muita gente que é assim, certo? Mas, cara, você pensa que tem muita gente jovem que prefere viver uma vida na tristeza. Eu não sei se você se lembra, mas em 2005 teve a explosão do movimento emo, certo? E naquela época você teve muita gente que havia se mostrado com essa condição aí. Tá certo que boa parte que havia se manifestado assim era adolescente. Geralmente quando o pessoal cresce um pouco ele muda. Mas, cara, eu acho que essas situações de tristeza, cara, não poderiam acrescentar alguma coisa boa nas suas vidas. Tá certo também que, né, o sujeito sabe o que quer, né, mesmo sendo um jovem, né? Ele sabe o que quer para a vida dele, né, mesmo sendo um dependente aí de papai e de mamãe. Eu acho que ao menos aquele básico ali para seguir o rumo da vida dele, ele deve saber. Mas, cara, o que você vai tirar de bom sendo tristonho, sendo depressivo, né? Eu acho que existem até pessoas que glamourizam a depressão, né, cara? Eu nunca fui um deprê e tudo mais, mas, pô, eu havia sacado que, eu acho que tanto o Baca, se bem que eu não sei se ele necessariamente glamouriza, né? Mas existem outros streamers aí que fazem esse tipo de coisa, aparentemente. Eu até poderia citar aqui o caso do Thiago Carvalho, que é o amigo do Arthur Petri. Eu tentei escutar alguns áudios do canal dele no YouTube chamado Cagando e Andando, certo? Que inclusive é uma parte de um site chamado Saco Cheio TV, que foi feito também pelo Arthur Petri. Então eles têm diversos podcasts diferentes lá, com diversos assuntos, mas o Cagando e Andando, ele é exclusivo do Thiago Carvalho, né? E o cara enche o saco com esse papo de depressão, cara. O cara me encheu o saco, cara. Eu me sentia mal. E o pior que, pô, são áudios de quase 1 hora cada, né? Existem outros que ultrapassam a 1 hora. Enche o saco, cara. Você escuta e sai mal. Ou então até mesmo não consegue escutar por completo. Foi o meu caso. Certo? Então eu não vejo nenhuma vantagem em você ser depressivo e você meio que ter orgulho disso, né? Ok, você até pode falar pra mim que, pô, cara, mas nas lives, né, outra vez, né, o Baca é diferente, mas mesmo assim, cara, ele mantém uma certa aura derrotista, e eu acho que isso aí não seria de boa influência para os jovens, né? Não quer dizer que eu seja um puritano, até porque, pô, particularmente falando, eu não sou politicamente correto, certo? Mas eu acho que você despejando conteúdo com uma capa de depressão não é muito bacana, cara. Certo? Não é muito bacana. E não quero chegar ao ponto de falar que, pô, cara, o Bacagaidin, ele tem o quê? Tem mais de 700 mil inscritos no YouTube, não sei quantos ele tem na Twitch. Porém, ele tá tendo uma fama imerecida, cara. Ele tá tendo uma fama maior do que ele merece. Não, cara, eu não vou falar isso aí. Só que
Porra, muita gente falando que se identificar com o cara, mas eles se identificam por essa capa depressiva que ele despeja sobre eles, certo? Pelo que eu havia entendido, havia sido por isso. E é tudo moleque, cara, é tudo moleque. É tudo moleque. Agora você pega a Prisa lá, que é o total oposto. Porém, o defeito dela é ser irritante nesses constrangimentos que ela impinge ao povo japonês, né, cara? Tá com pau, tá com pau, Tanto é que ela meio que reforçou aquela ia falar minha vontade, não tem nada a ver com vontade, né? Mas o meu gosto em ver streamer ocidental se ferrando no Japão, cara. Eu adoro ver esse tipo de vídeo, cara, de ocidental querendo o que? Genericamente falando, né? Fazer o que quer, né? Lá e acaba se ferrando, acaba tomando lá o que? Ia falar Karma Instant Kill, não. Acho que é Karma mesmo, né? Ai, a polícia! Merda! Ai! Acaba tomando uma traulitada lá, né? Não tô falando de agressão, né? Mas ela acaba se ferrando de alguma forma. Então, para fechar esse papo, eu curto o conteúdo do cara, assim, ele também, o que mesmo, pelo que o pessoal havia sacado, né, já que ele anda sendo bastante conhecido pelas ruas do Japão, lá de Tóquio, o Bakagaidin, ele está se tornando algo, o qual ele aparentemente não queria, que é ser muito famoso, mas ele sempre foi receptivo com as pessoas que conversam com ele, que abordam ele por aí. Entretanto, por outro lado, existem certos canais aí que tem inclusive o que? Uma certa estima pelo cara e reproduzem as lives dele. Ele acaba dando strike, certo? Sabendo que os canais gostam dele, cara. Tem um canal lá que inclusive tem o nome dele, né? Tem o título com o nome dele, e que era dedicado a repostar as lives dele. Aí o que, cara? Eu até penso que você, enquanto criador de conteúdo, não é obrigado a permitir um outro canal que não tem nada a ver contigo, reproduzir as suas lives, né, as lives as quais você havia excluído. Mas, pô, cara, pra que excluir uma live? Pra que excluir? Ok, você até pode ter se constrangido com alguma coisa que havia dito, ou então por ter passado algum acontecimento que, poderia também ser igualmente constrangedor. Mas, pô, você vai dar lá strike no cara. Você vai querer fechar o canal do cara porque ele reproduziu a sua live? Você sabendo que o cara é fã do seu, entre aspas, e bota muitas aspas nisso aí, trabalho? Você não acha um exagero da sua parte, cara? Você não acha um exagero de sua parte? Eu acho. Certo? Eu acho. Então eu também não posso acreditar isso aí. O que mesmo? A personalidade que ele tem. Não, cara. O cara simplesmente pode não permitir que a pessoa reproduza as suas lives. E pronto, aplicou lá o strike. Só que, pô, vou repetir de novo. O cara sabe que o canal é fã do conteúdo dele. Custava lá conversar com ele. Não sei se ele havia tentado, né? Mas pelo que eu havia sacado desse canal aí que havia sido prejudicado,
Não se tratava de uma pessoa, eu vou postar aqui, pronto, acabou, eu não quero saber, não, cara. Certo? Só que tem isso aí, cara. Você até pode falar que o Bacagaidinho, ele poderia estar incomodado com essa crescente fama, né? E para não aumentar ainda mais, ele acaba dando strike, né, em canais que reproduzem os seus vídeos. Talvez poderia, né, ser esse tipo de coisa, né? Ele poderia fazer uma contenção aí da extensão da sua fama, né? Eu acho que poderia fazer isso aí também, cara. Ok, vamos ser famosos aqui até um ponto. Mas bom, cara, é uma galera interessante, cara. Ao menos pra mim, bom, pra mim, pra muita gente, né, que segue eles, são uma galera interessante. Existem algumas ali que não são tão interessantes, tipo a própria Sushi lá, né? Só que agora, pô, o Baca, a Julinha Toy são pessoas minimamente interessantes.